Vamos entender agora o que dentro das construções, no quanto existe de cada um dos temperamentos, nós vamos criando a percepção do que nós chamamos de densidade de significado. Imagina que você está andando numa rua e você vê um cachorro, um pastor alemão, um cachorro grande, ele está preso por uma coleira num poste desse lado da calçada. E você conhece esse cachorro, talvez já passou ali na sua vizinhança, você sabe que ele nunca está com ninguém, você tem ali a ideia, já conhece, já viu como aquele cachorro de alguma forma é dócil, mas o que ali andando na rua vai vir um conjunto de percepções que muitos talvez atravessem a rua, outros talvez vão passar por ali, e o que faz essas decisões acontecerem? Não é o fato daquele cachorro estar amarrado ali no poste, mas é a densidade dos significados. E o que isso quer dizer na prática? É que você não está tomando a decisão por ver o cachorro, mas pelo conjunto de possibilidades que pode existir. Se aquele cachorro sair, ele pode te morder, ele pode arrancar um pedaço seu, pode até te matar. Então, quando a gente toma algumas decisões na nossa vida, a gente está tomando elas com a densidade de significados. Por mais que a gente não pare para refletir com consciência nessa situação, mas a forma como esses temperamentos estão arranjados vão fazer você perceber a densidade desses significados, olhando um pouco aqui o quanto você é intenso, o quanto você é ativo ou quando você é mais passivo, ou o conjunto de coisas que vão te fazer reagir dentro das ideias e possibilidades. Se esse cachorro sair, se acontecer, esse cachorro é bravo. Por exemplo, um colérico pode querer passar ali perto pela aventura, pela adrenalina, porque ele sabe que o cachorro não morde, mas ele vai passar e ele se sente ali, né, dentro daquela coisa até motivado. Um fleumático, melancólico provavelmente vão atravessar a rua, eles vão olhar e vão evitar aquele problema, eles vão ter uma atitude mais passiva à possibilidade de risco. O sanguíneo, ele pode passar, inclusive, querer fazer um carinho naquele bicho, no cachorro. Então, a forma como nós vamos decidindo tem uma densidade do como esses temperamentos manifestam. Por isso, é uma reação, uma resposta que nós temos em relação ao que está acontecendo. Agora, vamos olhar aqui, olhamos já a intensidade, a permanência. Vamos olhar aqui novamente dentro da construção desses 4 temperamentos e olhar para o conjunto e olhando para a identificação do elemento para te ajudar a ir ainda mais claro na percepção do seu tipo ou dos tipos que estão mais evidentes. Vamos olhar para o fogo, né, o colérico. O fogo, ele tem a característica de expandir e ocupar espaço. Se a gente coloca fogo em alguma coisa, a característica que ele vai ter é continuar querendo consumir aquela coisa, então ele tem a necessidade de expandir e ocupar mais espaço. Sendo assim, uma pessoa com um temperamento colérico, ela vai ter essa tendência também de, dentro das suas relações, ocupar esse espaço, ela consumir ali a pessoa dentro do seu dia a dia. É interessante, quando você convive com uma pessoa colérica e não tem essa característica, muitos se sentem consumidos e falam: nossa, drenou a minha energia, caramba, estar com aquela pessoa é muito gostoso, mas eu não tenho mais bateria. Por qual motivo? Porque realmente o colérico, ele vai usar, ele vai querer interagir, ele vai falar, ele está presente. Qual o grande problema que nós temos no fogo, na característica do fogo? O problema é que ele pode queimar, e aquilo que queima machuca, aquilo que queima estraga, aquilo que queima consome ao ponto de não ser mais a situação saudável. Em vista que o fogo também é aquilo que pode nos dar o acolhimento, deixar o ambiente frio mais quente, aquilo que pode nos aquecer de fato no momento desafiador. Quando o colérico está muito saudável, é interessante porque ele vai ter essa característica justamente de uma figura de proteção, uma figura onde você deposita nela ali a característica de organizar, cuidar da situação. Então são figuras quentes que ali animam, deixam a sua noite mais agradável, deixam a sua tarefa mais fácil. Então, quando eles estão muito saudáveis, é interessante que eles tenham uma atitude, uma postura de liderança extremamente envolvente, que coloca as pessoas dentro do processo, e quando eles estão nessa atitude saudável, eles têm resultados incríveis, porque eles equilibram, eles conseguem ir sempre consumindo, expandindo espaço, levando pessoas consigo e trazendo e também colocando dentro das pessoas essa força, esse aquecimento, inflamando elas para seguir. Quando ele está desorganizado, ele vai ter essa tendência destrutiva que o fogo faz, que machuca. É uma tendência a uma arrogância, pela capacidade de ação que ele tem, a capacidade
chegar em determinados resultados, se precisar virar 3 noites fazendo uma coisa, ou precisar enfrentar um desafio para resolver um problema, como ele tem essa intensidade, às vezes ele pode ter essa postura mais arrogante e destruir ali algumas relações com palavras mais duras, diminuindo as pessoas que não estão dentro da ideia do que ele entende que deve ser o ritmo. Ele vai cobrar demais, ele vai tornar esse ambiente então consumido pelo que ele tem, pela cólera. E aí, dentro das características, alguns líderes se tornam extremamente autoritários dentro do processo. Seja a liderança da sua casa, da sua família, a liderança dentro do seu trabalho, da sua amizade. São pessoas que vão querer controlar o tempo inteiro o que está acontecendo. Então, quando eles estão desorganizados e tem uma reunião de amigos, o colérico ele vai tender a querer controlar exatamente o tempo, as coisas, como vão ser, porque ele está o tempo inteiro consumindo e expandindo. E ele vai querer ficar em evidência o tempo inteiro. E aí, muitas vezes, ele pode conseguir essa evidência de maneira saudável, aquecendo as pessoas, usando o que ele tem, essa capacidade de conduzir, de construir, para gerar experiências interessantes naquele ambiente, ou de maneira não saudável, levantando e querendo contar das vantagens da sua vida, se torna uma pessoa altamente vaidosa, que vai diminuindo, consumindo. Então qualquer coisa, você chega perto de um colérico desorganizado, ele vai consumir as pessoas, vão colocar pessoas para trabalhar para si, vai ser a pessoa dentro da casa que provavelmente não vai lavar uma louça, porque ele está ali dentro daquele processo, todo mundo tem que servir a ele, e nesse momento desorganizado, ele acaba levando esse fogo, essa cólera de maneira não saudável. Então se você tem essa característica e se vê nessa forma, como uma pessoa líder que protege, qual o ponto aqui a ser olhado, né? O ponto importante a ser visto? Dentro das relações que você estabelece e das tarefas que você faz, você pode pôr tanta intensidade ali que você pode esquecer de outras áreas da sua vida. Às vezes você pode olhar para aquela pessoa e verificar ali apenas a possibilidade do que ela pode ser útil em uma determinada e única forma específica. E você vai consumir toda aquela habilidade, aquela ideia daquela pessoa, sem dar ali o olhar e aquecer ela também naquela situação. Então, ponto legal do colérico, essa capacidade de envolver, aquecer e proteger é uma tendência muito natural, são extremamente ativos, então quando eles estão organizados, alguém precisa de alguma coisa, são os primeiros a se prontificar, é o primeiro tipo a estar lá junto, levando alguma solução, procurando algum caminho para ajudar quem está ao seu redor e fazer essas pessoas também crescerem dentro desse processo. O ponto ruim é que observar onde você se torna intolerante, entendendo e respeitando o ritmo das pessoas e não só consumindo o que elas têm, mas também inflamando com as suas potenciais habilidades que ela tenha mais resultado com aquilo. Beleza. Tipos coléricos de pessoas famosas. Temos Steve Jobs, por exemplo, é um alto colérico. Você vê o quanto ele acabou sendo separado da empresa dele, voltou com uma outra ideia, cria uma outra super empresa, volta, assume a liderança. Então, um cara que está sempre à frente, construindo, tem momentos dele extremamente saudáveis, momento onde ele está ali completamente desorganizado, mas que liderou grandes construções, grandes conquistas. Dentro do ambiente digital, um perfil clássico do colérico, o Pablo Marçal, que você vê, tem aquela força, está sempre inovando, trazendo, enquanto uns estão pensando, ele já está executando, ele já está num passo muito à frente, e as pessoas vão tender a seguir esses coléricos que abrem esse caminho, são eles que vão abrir um ato para que outros possam passar em segurança. Em momentos que ele também se mostra, às vezes, de uma maneira arrogante, uma maneira agressiva, umas com uma intenção de fazer, e o colérico vai buscar, outras com a intenção realmente de refletir ali a intensidade no momento que ele está sentindo, e acaba sendo e se tornando essa figura mais arrogante, mais vaidosa. Beleza, o colérico. Vamos para o fleumático, essa atitude mais passiva. O fleumático, como dissemos, é a água. A água, ela tem o poder de nascer, né? A vida vem da água, nós somos compostos da maior parte de água, então a água ela tem essa capacidade de regenerar, de trazer vida para os ambientes, e ao mesmo tempo que quando a água ela fica parada há muito tempo, ela pode criar uma dengue ou qualquer outro processo e transmitir uma doença. O que reflete isso no comportamento do fleumático? Quando o fleumático está extremamente saudável,
Eles são pessoas extremamente eficientes naquilo que elas fazem, pessoas que estão lá, que conseguem executar, tem acabativa, é o tipo que consegue ter mais acabativa por ter essa capacidade mais pacífica, harmoniosa. Ele vai conseguir se manter na tarefa e lidar com os percalços e conduzir, ajudar, se adaptar às situações, diminuir o recurso da empresa, ele tem que dobrar o resultado, ele vai achar formas. Então a criatividade, a forma como o fleumático ele se organiza perante ao ambiente, né? O fleumático ele tem essa capacidade de se reorganizar, é extremamente positivo e saudável e traz renovação, traz harmonia nas relações. Quando uma pessoa está extremamente nervosa, é essa figura que vai lá e consegue trazer, às vezes, uma palavra, um caminho, um direcionamento, uma ideia para que aquela pessoa saia. Então, altamente saudável, são pessoas que conseguem ter essa forma, né, de olhar e renovar as coisas ao seu redor. Quando eles estão ali parados, e qual é o problema do fleumático? É quando ele tende a se tornar extremamente acomodado. Ficam extremamente parados na situação e acomodam nas coisas que fazem, e eles vão trazendo então dentro dessa acomodação problemas para as pessoas que vivem ao seu redor. Então uma pessoa que começa numa empresa e se acomoda naquela função, dificilmente ela vai executar qualquer coisa nova se não vier alguém puxar, olha, você pediu para fazer isso para um fleumático que está acomodado, ele vai fazer isso. Ele não vai fazer isso e mais um pouco porque ele percebeu. E se isso estiver dando problema, ele é tão acomodado que ele, naquele momento desorganizado, vai continuar repetindo, mesmo que ele saiba que pode ser feito diferente. Então, a tendência dentro das relações pessoais, como uma figura, às vezes, de uma mulher ou de um homem dentro da relação, se tornam extremamente paradas, pacíficas a todas as situações, eles vão se tendendo, então, a ser figuras completamente acomodadas ao seu ambiente, não dando voz às suas expressões. Então são figuras que passam muitas vezes como uma estátua dentro dos lugares. Nas famílias, muitas vezes, quando desorganizado, ao invés de levar renovo, né, levar esse elemento de reavivar, harmonizar o ambiente, vai ser uma figura a ser carregada pelas pessoas que estão ali naquele lugar. Então às vezes a família está lá, está caindo o mundo, não tem comida, e aí o fleumático, a fleumática, eles vão estar lá buscando como se adaptar, como fazer a vida caber dentro daquele lugar. A gente está embaixo da ponte e o fleumático está com a família lá, ele vai ver como pegar um papelão para bater menos vento, mas dificilmente, quando ele está desorganizado, ele vai levar isso para um renovo, ele vai trazer isso então para uma doença, para a dengue mesmo. Ele vai acabar, todos que consomem a vida dele vão acabar entrando também naquela morosidade. Então, preocupações aqui a serem olhadas no fleumático, essa tendência a entrar num processo e se adaptar à rotina. Então qualquer coisa na vida que se torne um processo complexo, o fleumático vai tender a acomodar e tentar acomodar as pessoas que estão ali. Então se torna essa figura mais, vamos dizer, paralisada dentro dos momentos, desmotivada, que é o principal ponto. Então às vezes o colérico perde, o fleumático perde a motivação no trabalho, ele pode abandonar, parar ou ficar lá como uma figura, uma pessoa figurativa dentro da empresa, fazendo alguma coisa, enrolando um pouco, batendo o cartão, aquele que vai chegar no horário, vai sair do horário, mas não vai produzir naquele lugar, e isso acontece na relação, nas amizades. Ponto importante, dentro da capacidade da água, como tem uma capacidade de renovação, né, de organizar, então qualquer desafio que apareça quando ele está altamente com um desenvolvimento altamente organizado, é bem interessante que vai aparecer soluções novas para projetos. Se as coisas têm que adaptar, o lar tem que mudar, vão trazer soluções, mas que dessa vez melhorem, que levem a condução da família a mudar o seu curso, a mudar as suas ideias, a mudar a sua forma de lidar. E eles conseguem trazer então uma harmonia, um crescimento. Então, quando muito organizados, vai ser um autocumpridor dos seus afazeres. Então, quando ele está ali dentro da relação com a família, ele vai pensar no bem-estar da esposa, do marido, dos filhos, da relação das amizades, é aquele que vai ligar, vai saber como tá. Então ele se torna um cumpridor das coisas que ele entende de maneira saudável. Fechando, né, que tipo de fleumático nós temos no mundo, ali dentro do processo na construção. Martin Luther King é um fleumático, Madre Teresa de Calcutá
é uma fleumática. Então são pessoas que estão ali no cumprimento do seu dever, pessoas que estão ali e inspiram, são líderes também, diferente do colérico, que é um líder, né, que vai puxar, vai conduzir. O fleumático, ele é um líder diferente, ele é um líder que inspira pela sua forma de ser. Não é um cara que quer estar na posição, não vai buscar como o colérico vai buscar estar na posição de líder. O fleumático, ele vai estar muitas vezes com pessoas seguindo, mas pelo exemplo que ele dá, como a Madre Teresa e etc. E são pessoas que têm uma capacidade de explicar com mais clareza. Então quando você vai a uma palestra, por exemplo, um outro fleumático, filósofo famoso, historiador, perdão, o Karnal, eles vão lá, ele vai, tem todo um discurso, ele consegue te deixar tudo completamente claro, o pensamento que ele tem a respeito daquilo. Então são pessoas excelentes para treinar outras pessoas, passar uma informação adiante dentro das suas casas. São pessoas que vão olhar para a vida da pessoa, tá com problema, eles vão conseguir explicar, construir um processo e passar um passo a passo, e as pessoas conseguem então receber aquilo e ter o caminho, um novo curso para seguir aquela direção. Uma figura do digital famosa, um fleumático tradicional, clássico, é o Érico Rocha. É uma figura que está há anos fazendo exatamente a mesma coisa, que está lá incansavelmente todos os dias. Não tem uma energia alta, você não vê um cara lá explodindo e tal, mas ele tem aquela mesma energia e vai, cumpridor das suas tarefas, ajudando, ensinando, educando, passando passo a passo. Uma figura que está lá sempre numa característica mais próxima de um professor, mas que está levando renovação, mostrando um novo caminho e se adaptando às situações da vida. Beleza, vamos para os melancólicos. A terra é o lugar onde germina as nossas sementes. Então, a terra é um solo muito fértil. Quando está fértil, a gente planta, tudo ali nasce, tudo ali acontece, tudo ali se torna alguma coisa maior. Em vista também que se essa terra não é cuidada, a gente vai ter uma série de erva daninha que vão aparecer lá. Então, o melancólico, quando ele está extremamente saudável, são figuras muito interessantes e obstinadas até, vamos dizer essa palavra, no cumprimento das suas tarefas, das suas obrigações. São pessoas que vão buscar a perfeição, minuciosas naquilo que fazem. Elas conseguem ter ali dentro da percepção do que é necessário, muitas vezes até sacrificando coisas importantes da sua vida, deixando de lado muitas vezes coisas que são ali relevantes, gostosas ou prazerosas para o cumprimento e a realização de uma grande tarefa. Quando esse solo está fértil, eles são o tipo mais leal entre os temperamentos, é o tipo que vai fidelizar a causa, mesmo que exista um problema, passe por um processo de desafio da relação, desafio no trabalho, desafio com a sua própria saúde, eles vão ser leais àquela coisa que nos colocou até ali. Então, são essa coisa mais aterrada e que tem essa compreensão mais do todo, né? Ele tem a visão mais do todo e tem essa capacidade, que é o mais interessante do melancólico, de plantar, cultivar para colher. Então são pessoas que conseguem realizar obras de longo prazo, pessoas que conseguem se dedicar a causas, né, mais longas na sua execução, e pessoas extremamente sensíveis, então conseguem perceber o outro ser humano, perceber a situação, chegam num ambiente, conseguem entender, olham ao seu redor e são as que têm mais clareza. O ponto negativo, a terra, quando ela está ali mal cuidada, vai nascer aquela erva daninha. E aí qual que é o grande problema disso? São pessoas que têm uma dificuldade para se relacionar com outros, para entrar num relacionamento que saia do superficial, do bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoas que vão ter mais dificuldade de falar sobre as suas emoções, de também querer falar das emoções dos outros, e vão se tornando mais superficiais no trato das suas relações. Uma característica interessante, como são pessoas mais profundas, vão se tornando, quando estão desorganizadas, mais pessimistas. Pessoas que vão olhar, não, essa semente aqui não vai dar fruto, sabe? Melhor não fazer isso. Então, quando eles se desorganizam, eles vão trazendo uma confusão para as suas relações, porque você não vai entendendo muito bem, há uma variabilidade no humor desses caras, se é o seu tipo, dessa expressão, nessa forma de desorganizar, que vai levando essa
esse ato mais pessimista, esse ato mais amuado, e vai se levando ao ponto final, que é o egoísmo completo. Então, melancólico, quando ele se desorganiza, ele não pensa em mais nada além dele mesmo, ele acaba se fechando, ele dificilmente vai se colocar a fazer uma obra além da dele, além do que ele está ali realmente podendo colher. Então, um ponto legal e observável aqui, em duas características que nós podemos entender. Quando muito saudável, é a terra fértil que vai colher frutos. Então são pessoas dentro de empresas que conseguem manter, organizar, fazer a gestão do processo daquela empresa. São pessoas que pensam e não só executam. Talvez ali o colérico vai mais para execução, mais para ação. O fleumático às vezes fica ali buscando o planejamento, a organização. Eles vão pensar mais sobre as possíveis soluções. Então são pessoas que trazem um trato mais organizado dentro do processo e extremamente sensível ao processo. Então vou implantar aqui na empresa alguma coisa, ou vamos mudar a dinâmica da família, ele vai pensar em todos quando ele está organizado. Então ele vai fazer aquele solo ser fértil para todos. Ele vai pensar na dinâmica da pessoa que está ali dentro da casa, sofrendo, e ela vai construir uma rotina de vida para aquela família viver bem. Então vai aterrar a família numa situação saudável. E aí o ponto a ser observado é quando você vai se isolando dos seus relacionamentos, quando você vai se fechando também dentro de um processo mais antissocial, quando você quer teorizar muito sobre as coisas, falar muito sobre as possibilidades e vai tocando menos o campo da execução. Há dois tipos de pessoas melancólicas interessantes. Bill Gates é um melancólico clássico, né? A gente tem ali a expressão, uma pessoa que completou a sua jornada, veio lá na criação da Microsoft, persistiu, a obra dele foi minucioso, desenvolveu novas tecnologias. Quando ele completou, conseguiu quase todo o dinheiro do mundo. Qual foi a escolha de vida dele? Ajudar a melhorar a humanidade. Então é uma característica presente, né, do melancólico, se engajar com obras, né, que vão melhorar a condição. Ali ele tem até o formato dos olhos tradicionais do melancólico, e uma figura no digital melancólica também ali, que traz elementos, mostra a sua história e envolve pessoas através da profundidade de como viveu a sua vida, é o Kaiser. Como ele manifesta, diferente do Érico Rocha, por exemplo, ou diferente do Pablo Marçal, ele tem não só o melancólico, tem um pouquinho de outro temperamento, mas mais presente o como ele mostra a história dele, o como ele tá, a obra dele, os produtos, as coisas que ele vende e as coisas que ele faz são para resolver situações. Extremamente minucioso, né, no que faz, foi aprender a desenvolver uma habilidade, e onde ali ele toca, vira uma coisa fértil, né? Aquele toque de Midas que o melancólico tem, onde ele põe e prospera, né? Porque ele vai e frutifica as situações. Legal o melancólico, vamos para o sanguíneo. Sanguíneo é o ar. Ele tem a característica de entrar ele invade os ambientes, né? Então ele tem essa coisa, né, de ser mais expansivo. O ar está em todos os lugares. E o ar, quando ele é poluído, ele pode matar. E quando o ar está saudável, ele leva também oxigênio e vida. Interessante do sanguíneo é como ele às vezes não, é da característica dessa natureza, essa expansão, vai ser o tipo de pessoa que você chega, recebe na sua casa, e que quando ele está poluído, né, e você põe, ele vai querer invadir o espaço, ele vai ser aquele cara que vai abrir a geladeira, vai dar pitaco na sua vida, vai querer conversar, ele vai falar o tempo inteiro. Então são pessoas mais barulhentas quando estão desorganizadas, pessoas que vão ficar falando demais e fazendo de menos, atrapalhando as pessoas que estão ao seu redor, exageradas nas ideias que tem. Então muitas vezes quando ele está ali, ele expande as coisas, ele vai buscar fazer um projeto extremamente alto, e aí ele vai falar muito a seu próprio respeito. São pessoas mais desorganizadas, mais egocêntricas. Então elas vão ter um ego muito forte, elas vão querer falar e desenhar as coisas em direção a isso. Quando esse ar está poluído, o sanguíneo, ele está desorganizado, ele se torna uma pessoa, uma figura também extremamente insegura. E ele vai tendendo a migrar de ideia para ideia, porque ele não vai tendo ali a segurança de colocar uma delas em ação. Em vista que quando ele está organizado, ele é o oxigênio, ele vai ser o entusiasta daquela turma, daquele grupo, vai ser aquele que vai puxar, vai organizar, vai ser o bom companheiro, é a pessoa sociável, a pessoa que é de fácil convívio, é aquela que em qualquer lugar, em qualquer ambiente,
ela vai estar extremamente agradável com as pessoas que estão lá ao seu redor. Então o ar, quando saudável, ele leva esse refrigério, esse oxigênio para a vida dos outros. Então até as escolhas, as decisões vão ser dessa pessoa extremamente afável, né? Ao contrário do egocentrismo, afável ao olhar o outro, a falar a respeito, vai ser uma pessoa sempre pronta para ouvir, e que se tornam também, de certa forma, pessoas conectadas com o processo de trazer o novo, de trazer o único, né? O ar para expandir, então ele vai ter essa capacidade de olhar, de te vender ideias. São pessoas que têm uma capacidade de oratória muito convincente, então vendem coisas, ideias com muita facilidade, porque são extremamente simpáticos dentro da sua ação. E também tem a forma de se fazer da forma que você precisa. Então eles conseguem criar ali dentro, às vezes, o personagem necessário para te ouvir, não que ele faça muitas vezes conscientemente. Então, olhando aqui, pontos de atenção. Por ser expansivo, muitas vezes tomar a atenção e o cuidado para não ser barulhento demais, para não invadir um espaço que o outro não lhe deu, não entrar na vida e na dinâmica de coisas que muitas vezes você ainda não conquistou. Desorganizado, não se tornar ali uma pessoa que vai o tempo inteiro, muitas vezes, falar das suas próprias experiências, querer mostrar e querer se realizar e conquistar as coisas no grito, né? São pessoas que vão tender a se tornarem extremamente manipulativas, vão jogar emocionalmente usando as palavras, enquanto, agora o ponto de atenção, quando estão saudáveis, vão conseguir ter a palavra certa para a pessoa certa, e é o tipo de pessoa que muito provavelmente você busca quando você precisa trazer mais alegria para a vida. Então, dentro dessa característica, o sanguíneo é essa figura mais alegre, né? Então o oxigênio ele renova, refrigera e traz essa ideia desse novo dentro do processo. Uma figura muito característica sanguínea é o Usain Bolt. Veja a alegria que ele entra, ele leva, ele interage com as pessoas. Para ele, acho que é mais gostoso aquilo do que correr, de fato. Porque ele está ali tão integrado, então ele leva, ele tem essa coisa, né, de mostrar até a vida dele, se sente como um bom companheiro. É aquele cara que você quer estar do lado, batendo papo. A Gisele Bündchen é outra, que é uma sanguínea clássica, que está ali, que interage. Então, são figuras que gostam também de ser notadas, né? Assim como o colérico, só que o colérico vai ser notado pela ação, pela execução. O sanguíneo quer ser notado pela participação, pela fala, pelo como ele se manifesta. Ele quer ser aquela figura que faz parte do ambiente. E ele vai conseguir trazer o novo dentro desse processo. Agora, para fechar, comecei falando da complexidade de significados, né? Então, muitas vezes, na decisão que você vai tomar no seu dia a dia, ela vai estar muito do quanto esse temperamento está dominando as suas decisões e como que esse temperamento está sendo manifestado. Se você está desorganizado, imagina que numa relação na sua empresa com o chefe está desgastada e você naquele momento não tem mais tanto prazer de estar lá, ou não tem mais tanto engajamento com aquela tarefa, aquela atividade, seja com o seu chefe, seja com o cliente, a empresa sendo sua, você vai perdendo então também a organização de responder sobre aquilo. Então as características desses temperamentos vão manifestar aquela complexidade de significados sobre quando você chega no trabalho e as coisas que você tem que fazer lá. Sendo um colérico, você vai ter aquela figura de queimar, de consumir, de reclamar, de falar mal do chefe para todo mundo. O sanguíneo vai ser aquela figura também que vai falar muito, vai querer manifestar o pensamento dele, vai ser extremamente exagerado nas coisas. O fleumático vai paralisar, talvez não faça muita coisa. O melancólico, por sua vez, vai ser a figura que vai trazer aquelas ervas daninhas. Então vai ser aquela figura extremamente antissocial dentro do processo. A complexidade de significados, ela não quer dizer que por eu ser um desses tipos de temperamento, isso é um fardo ou uma ideia taxada. Isso não é a sua personalidade. Muito pelo contrário, isso é um instinto que responde, como já vimos aqui, algumas características. Agora, o jogo mais interessante para você entender, independente do tipo que você é ou como você está mais ou menos organizado dentro do processo, você pode mover também, por ter os 4 temperamentos dentro de você, qual é a resposta necessária para você trazer ali o que precisa àquela situação. Imagine como é possível um fleumático, um fleumático aqui, falando, né, vídeos
e mais vídeos longos, fazendo live na internet. Então quando eu decidi, como um fleumático, planejei, organizei e quero levar um caminho novo para as pessoas, eu tive que trazer algumas outras características. Então, dentro dos temperamentos que tenho, fui buscar do colérico a força, a energia para continuar mantendo e a capacidade de comunicação que eu tenho do sanguíneo que você tem. Então, se você ali é um colérico e está dentro de um processo com a energia, com a ação, é legal você trazer, às vezes parar, por exemplo, e acionar lá, buscar no melancólico e ver, peraí, aqui cabe eu ter um pouquinho, né, de calma, aprofundar, entender mais sensibilidade com as pessoas que estão ao meu redor, e criar essa dinâmica. Se você é um sanguíneo, está expansivo, às vezes trazer aquela característica do fleumático de ser mais contemplativo, olhar, esperar, escutar mais do que só falar. Uma querida amiga, que é a Ângela Cirino, onde a gente dá o curso de psicanálise, ela fala uma cena muito engraçada, que ela tinha um código com a filha e com o marido. Quando ela sentava na mesa e ela começava a falar e não deixava os outros falarem, o filho vinha, né, o marido fazia assim, né, ó, deixa os outros falar. E ela parava e se percebia. Então ela usou um estímulo externo para trazer essa característica mais fleumática de contemplar, pedir o auxílio, é uma forma, pedir a alguém, ou você se conscientizar naquele momento. Vai vir um desejo, vamos supor, você é um sanguíneo, putz, eu quero falar sobre mim. Nossa, ele falou, eu tenho uma história sobre isso que vai ser legal. Nossa, agora, olha, não, o que ele está falando é errado, vou dar uma opinião, ele tem que fazer isso para dar certo. Ou você vai ter ali aquele momento, né, que vai tocar e você vai querer aprofundar, às vezes, a trazer o ato de contemplar, aprender a ouvir, ou o ato que você tem que falar, o momento que você tem que ir ao confronto de uma situação. Tá difícil a relação, você é um melancólico, tá aprofundando, pensando, tá naquele momento mais confuso sobre o que fazer, trazer ali o elemento do seu colérico, o momento que você consegue ter esse ímpeto, essa energia maior, é buscar acionar. Como eu faço isso, César? Dentro da complexidade de significados, algumas coisas vão te mover, e busque na sua experiência momentos onde você agiu de maneira colérica, onde você teve aquela ação, a energia, e porque você fez, né, chegou a um objetivo. E traga aquela característica novamente, mas é forçado, sim, algumas vezes vai ser. E aí você tempera a vida. E para fechar, o nome temperamento vem justamente do tempero. Você não é um fleumático, um sanguíneo, um colérico ou um melancólico. Isso é um tempero para a sua personalidade, um tempero para que a sua vida tenha então esse sabor, essa característica, e sendo assim percebida nas suas relações. A gente vai falar numa próxima aula como você dinamiza e constrói esses processos. Na próxima aula eu vou trazer agora de maneira mais clara, né, falamos como, o que é, de onde veio, como identificar, e agora passei mais sobre as características, né, saudáveis, não saudáveis desses temperamentos. Agora vamos passar pelas características, quais são as qualidades, os defeitos de cada um deles. Na sequência, nós vamos seguir de maneira prática como isso interfere a relação, como isso interfere sua vida profissional, para você identificar e entender. Encontro você na próxima aula. Valeu!